Você é só uma garçonete. O CEO arrogante riu com desprezo. Marina Johnson sentiu cada sílaba como um tapa na cara, mas manteve o sorriso profissional enquanto segurava a bandeja com as mãos firmes. O que Alexander Sterling não sabia é que em 15 minutos, essa simples garçonete faria ele perder o maior contrato da vida dele. 500 milhões de dólares, cancelados na hora por uma única ligação. Era uma quinta-feira chuvosa em Manhattan. O Magnolias, um restaurante elegante no Upper East Side, estava no seu movimento típico da noite. As luzes douradas criavam uma atmosfera aconchegante. O som suave do jazz preenchia o ambiente e o aroma de especiarias finas dançava no ar. Marina Johnson deslizava entre as mesas com a graciosidade de quem nasceu para aquilo. Aos 32 anos, ela tinha algo especial, uma presença que fazia as pessoas se sentirem importantes, cuidadas. Cada cliente recebia sua atenção total, cada pedido era tratado como se fosse o mais importante do mundo. Mesa 6, o salmão está perfeito hoje, dizia ela com um sorriso genuíno para um casal de idosos. E para a senhora, posso sugerir nosso risoto de cogumelos? É uma receita especial da casa. Os clientes a adoravam. Não era só o serviço impecável. Marina tinha um dom natural para fazer as pessoas se sentirem especiais. Ela lembrava dos pratos favoritos, perguntava sobre a família, criava conexões reais. O que ninguém ali sabia é que Marina Johnson não era uma garçonete comum. Na verdade, ela nem precisava trabalhar. O restaurante Magnolias era dela. Cada mesa, cada quadro na parede, cada planta no canto, tudo pertencia a ela. Marina havia herdado uma fortuna do pai, Robert Johnson, um homem que saiu das ruas do Brooklyn e construiu um império de construção civil que valia bilhões. Ele sempre disse: Marina, dinheiro não faz você melhor que ninguém. Caráter faz. 3 anos atrás, Marina tomou uma decisão que chocou toda a família. Ela deixou o cargo de vice-presidente na Johnson Construction, pegou parte de sua herança e abriu o Magnolias. Não para ser mais uma empresária rica investindo em restaurante. Não. Marina queria trabalhar ali todos os dias com as próprias mãos, servindo as pessoas. Por que você quer ser garçonete, Marina? Perguntou o pai na época. Você tem MBA de Harvard. Porque eu amo isso, papai. Amo a sensação de cuidar das pessoas, de fazer o dia delas melhor, de ser útil de verdade. Robert Johnson inicialmente não entendeu, mas logo viu o brilho nos olhos da filha. Era a mesma paixão que ele tinha quando construía sua primeira casa com as próprias mãos. E Marina era excepcional no que fazia. O Magnolias rapidamente se tornou um dos restaurantes mais procurados de Manhattan. Não só pela comida excelente, mas pela experiência única. Os clientes vinham não apenas para jantar, vinham para se sentirem em casa. Marina conhecia cada funcionário pelo nome, sabia dos sonhos de cada um. Miguel, o jovem cozinheiro, estava economizando para trazer a mãe do México. Sara, a sommelier, estudava para ser sommelier master. Marina não era só a patroa. Era uma líder que inspirava. Naquela quinta-feira, Marina estava radiante. O restaurante estava cheio, os clientes satisfeitos, a equipe trabalhando em harmonia perfeita. Ela usava o mesmo uniforme que todos os garçons, camisa branca impecável, avental preto, sapatos confortáveis. Nada nela gritava, sou a dona. Ela era simplesmente Marina, a garçonete que amava o que fazia. Era às 8h30 da noite, quando a porta do restaurante se abriu com força desnecessária. Alexander Sterling entrou como se fosse dono do mundo. Terno italiano de $3.000, relógio Rolex brilhando no pulso, aquele ar de superioridade que só homens muito ricos conseguem ter. Sterling era o CEO da Sterling Industries, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Aos 45 anos, ele havia construído um império baseado em contratos governamentais
e parcerias estratégicas. Era conhecido por sua arrogância tanto quanto por sua riqueza. Ele não veio sozinho. 3 executivos o acompanhavam, todos parecendo cópias menores dele mesmo. Ternos caros, atitude prepotente, aquela risada alta que demonstrava poder. Marina se aproximou da recepção como sempre fazia com clientes especiais. Boa noite, bem-vindos ao Magnólias. Vocês têm reserva? Sterling desligou o telefone e olhou para Marina pela primeira vez, oferecendo um sorriso charmoso que não chegava aos olhos. Boa noite, que lugar aconchegante vocês têm. Aqui, disse ele com falsa cordialidade. Mesa para 4, por favor. Marina sorriu profissionalmente. Claro, temos uma mesa perfeita no canto. Por favor, me acompanhem. Enquanto os conduzia à mesa, Sterling mantinha o charme superficial. Você tem um sorriso lindo, querida. Aposto que os clientes adoram você. Marina agradeceu educadamente e puxou as cadeiras. Posso trazer nossa carta de vinhos? Claro, mas antes... Sterling se inclinou ligeiramente, baixando a voz. Olha, nós vamos discutir negócios muito importantes aqui. Coisas, digamos, confidenciais. Você entende, né? Uma garçonete esperta como você sabe quando não deve prestar atenção nas conversas. Marina sentiu o primeiro sinal de alerta, mas manteve a compostura. Claro, senhor. Privacidade dos nossos clientes é nossa prioridade. Posso sugerir alguns pratos especiais da noite? Sterling fez um gesto dismissivo. Depois, primeiro traga champanhe, o melhor que vocês têm, e rapidinho, ok? Estamos com pressa. Marina assentiu e se afastou. Enquanto caminhava em direção à adega, ela não fazia ideia de que acabara de conhecer o homem que em algumas horas descobriria o verdadeiro significado da palavra humilhação. E também não sabia que estava prestes a dar a ele a maior lição da vida. Dom Perignon 2012, anunciou ela elegantemente. Sterling pegou a taça e provou o champanhe, seu charme inicial começando a se desfazer. Não está mal, disse ele friamente, já sem a cortesia anterior. A conversa sobre o contrato começou, e Marina percebeu a transformação. O homem charmoso havia desaparecido, revelando sua verdadeira natureza. 500 milhões para construir os data centers do governo, disse Sterling com arrogância crescente. O velho Robert Johnson vai ter que ralar muito. Marina serviu em silêncio, mas cada palavra a atingia como um soco. Esse tipo de gente precisa aprender quem manda, continuou Sterling, agora completamente despido de qualquer polidez. Quando Marina colocou a garrafa na mesa com força involuntária, Sterling a encarou com irritação. Você está prestando atenção na nossa conversa? A máscara havia caído completamente. O sorriso charmoso se transformou em desprezo puro. Olha aqui, querida, nós estamos discutindo milhões de dólares, coisas que você nunca vai entender. Por que você não vai cuidar das outras mesas? A transformação estava completa, do falso cavalheiro ao verdadeiro tirano. Os outros executivos riram nervosamente. Marina manteve a compostura. Claro, senhor, o que gostariam de pedir? Sterling pegou uma nota de $50, acenando na frente dela. Seja uma boa menina e esta notinha é sua. Marina olhou para a nota com calma. Não será necessário, senhor. Sterling franziu o senho, irritado. Como quiser, mas deixa eu te dar um conselho. Pessoas como você precisam aceitar ajuda quando ela aparece. As palavras cortaram o ar. Marina sentiu todos os olhares. Pessoas como eu? Perguntou ela controladamente. Sterling se recostou, claramente gostando da atenção. Garçonetes, pessoas que trabalham em serviços, vocês precisam conhecer o lugar de vocês. Eu construí um império. Vocês servem comida. Marina respirou fundo. Cada pessoa precisa conhecer seu lugar na sociedade, concordou ela calmamente. Sterling sorriu, pensando que havia vencido. Exato! Agora vai buscar nossa comida. Marina assentiu
e se afastou da mesa. Mas conforme caminhava em direção à cozinha, algo havia mudado em seus olhos. Uma determinação fria, calculada. Miguel, o jovem cozinheiro, percebeu imediatamente. Chefa, tudo bem? Você parece diferente. Marina olhou para ele e sorriu, mas era um sorriso que Miguel nunca havia visto antes. Era o sorriso de uma empresária que acabara de decidir encerrar a carreira de alguém. Tudo ótimo, Miguel. Aliás, você pode preparar os melhores pratos da casa. Temos clientes muito especiais hoje. Enquanto Marina organizava os pratos, sua mente trabalhava em velocidade máxima. Sterling estava prestes a assinar um contrato com a empresa do pai dela. Um contrato que representava o maior negócio da carreira dele. E Marina acabara de decidir que esse contrato jamais seria assinado. Ela pegou seu telefone e olhou para o número do pai na agenda. Robert Johnson, CEO, Johnson Construction. O homem que Sterling havia chamado de ganancioso e desesperado. Marina sorriu novamente. Sterling não fazia ideia do que acabara de fazer. Em poucos minutos, ele descobriria que pessoas como ela às vezes têm muito mais poder do que aparentam. Marina Johnson não era uma garçonete comum, e sua história começou muito antes daquela noite humilhante no Magnolias. 28 anos atrás, em uma maternidade do Brooklyn, nascia a filha de Robert Johnson. Um homem que, naquele momento, tinha apenas um caminhão velho e um sonho impossível. Robert havia crescido nas ruas mais pobres de Nova York, filho de uma faxineira e um operário que morreu quando ele tinha apenas 12 anos. Marina vai ter tudo que eu nunca tive. Robert sussurrou para a esposa no hospital, segurando a filhinha nos braços. Mas ela também vai saber de onde veio. E Robert cumpriu a promessa. Trabalhou 16 horas por dia, 7 dias por semana, construindo sua empresa de construção tijolo por tijolo, contrato por contrato, mas nunca esqueceu de ensinar para Marina o valor do trabalho duro e do respeito pelas pessoas. Marina cresceu vendo o pai chegar em casa com as mãos sujas de cimento, mas sempre com um sorriso para ela. Aos fins de semana, ele a levava para visitar os canteiros de obras. "Vê aquela senhora ali, Marina", dizia Robert, apontando para uma operária. "Ela está construindo o futuro da família dela, tijolo por tijolo. Nunca se esqueça de respeitar quem trabalha honestamente." Marina se formou em administração de empresas em Harvard, com notas impecáveis. Fez MBA na mesma universidade, especializando-se em gestão estratégica. Aos 25 anos, ela já era vice-presidente da Johnson Construction, a empresa que o pai havia transformado em um império de 3 bilhões de dólares. Ela era brilhante nos negócios. Fechava contratos que outros executivos consideravam impossíveis. Tinha visão estratégica, carisma natural e uma capacidade única de entender pessoas. A imprensa especializada já falava dela como a futura CEO que levaria a Johnson Construction a patamares ainda maiores. Mas Marina sentia um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. "Pai", disse ela numa tarde de sexta-feira, 3 anos atrás, "posso conversar com você?" Robert estava no escritório dele, uma sala simples apesar da riqueza da empresa. Na parede, ao invés de diplomas, ele tinha fotos das primeiras obras que construiu com as próprias mãos. "Claro, filha, senta aqui." Marina respirou fundo. Sabia que o que estava prestes a dizer chocaria o pai. "Eu quero sair da empresa." Robert ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras. "Sair? Por quê? Você não está feliz aqui?" "Não é isso, pai. Eu amo esta empresa, amo o que você construiu, mas eu preciso construir algo meu, algo que faça sentido para mim." Marina se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade que o pai havia ajudado a construir. "Lembra quando eu era criança e você me levava para aquele restaurante italiano no Brooklyn? O Nonas?" Robert sorriu.
como esquecer? Você sempre pedia a mesma coisa, macarrão com almôndegas da Nona Maria. E você lembra por que eu amava tanto ir lá? Porque a comida era boa? Marina se virou para o pai, os olhos brilhando. Não, pai. Era porque a Nona Maria nos tratava como família. Ela lembrava do meu nome, perguntava sobre a escola, sempre tinha uma palavra carinhosa. Ela fazia cada pessoa que entrava ali se sentir especial, importante, amada. Robert começou a entender aonde a filha queria chegar. Marina, eu quero abrir um restaurante, pai. Quero trabalhar lá todos os dias, servindo as pessoas, cuidando delas. Quero fazer elas se sentirem como eu. Me sentia no Nonas. Robert ficou chocado. Mas, filha, você tem MBA de Harvard. Você é uma das executivas mais promissoras do país. E eu vou usar tudo isso no meu restaurante. Administração, gestão de pessoas, planejamento estratégico. Mas vou usar servindo as pessoas com as minhas próprias mãos. A conversa durou 3 horas. Robert tentou dissuadir Marina de todas as formas possíveis. Falou sobre desperdício de talento, sobre oportunidades perdidas, sobre o que as pessoas iam pensar. Mas no final, quando viu o brilho nos olhos da filha, o mesmo brilho que ele teve quando decidiu construir sua primeira casa, Robert entendeu. Tudo bem, disse ele, abraçando Marina. Se é isso que vai te fazer feliz, você tem meu apoio. E minha ajuda. Marina usou parte de sua herança para comprar um prédio no Upper East Side e transformá-lo no Magnolias. Mas sua decisão mais radical foi trabalhar como garçonete. Por que você mesma vai servir as mesas? Perguntou Robert. Porque é isso que eu quero fazer, pai. Quero estar perto das pessoas, conhecer suas histórias, fazer parte da vida delas, mesmo que seja só por algumas horas. Nos primeiros meses, Marina enfrentou muito preconceito. Clientes que descobriam que ela era a dona ficavam confusos. Por que uma herdeira rica escolheria trabalhar como garçonete? Mas Marina persistiu. E aos poucos, o Magnolias se tornou mais do que um restaurante. Tornou-se um lugar onde as pessoas se sentiam genuinamente cuidadas. Marina conhecia os nomes de todos os clientes regulares. Sabia que o Sr. Peterson, executivo aposentado, sempre pedia peixe grelhado porque estava cuidando do colesterol depois do infarto. Lembrava que a Sinema Authorachen gostava do chá verde especial nas terças-feiras, que eram os dias mais difíceis desde que o marido havia falecido. Ela não era apenas uma garçonete, era uma psicóloga não oficial, uma amiga, uma presença reconfortante na vida de centenas de pessoas. Robert visitava o restaurante toda semana e via o quanto Marina estava realizada. Ela havia encontrado sua verdadeira vocação. Você sabe que eu me orgulho de você, não sabe? Disse ele numa dessas visitas. Eu sei, pai, e obrigada por me apoiar, mesmo não entendendo no começo. Eu entendo agora, Robert sorriu. Você está fazendo exatamente o que eu fiz, construindo algo com amor, servindo as pessoas, criando algo maior do que você mesma. Marina abraçou o pai. Aprendi com o melhor. O que nenhum dos dois imaginava é que 3 anos depois, numa quinta-feira chuvosa, um CEO arrogante entraria no Magnolias e cometeria o maior erro da carreira dele: subestimar Marina Johnson. Naquela noite, enquanto Sterling continuava falando mal da Johnson Construction, sem saber que estava ofendendo a família da simples garçonete que o servia, Marina tomou uma decisão. Era hora de mostrar para Alexander Sterling que nem sempre as pessoas são o que parecem e que subestimar alguém pode custar muito mais do que ele imagina. Marina retornou à mesa de Sterling, carregando os pratos principais com a mesma elegância de sempre, mas agora cada movimento dela tinha um propósito calculado. Ela havia decidido que Sterling pagaria pelo desrespeito, mas primeiro precisava coletar todas as informações possíveis. Filé mignon ao ponto para o senhor, disse ela, servindo Sterling com precisão profissional.
lagosta grelhada para o Sr. Matthews, salmão para o Sr. Rodrigues e o cordeiro para o Sr. Wilson. Sterling nem agradeceu. Estava completamente absorto em sua conversa sobre o mega-contrato, gesticulando com o garfo enquanto falava. O projeto de data centers vai revolucionar como o governo armazena informações, dizia ele com empolgação. 5 complexos estrategicamente posicionados pelo país, cada um custando 100 milhões para construir. É o futuro da segurança nacional digital. Marina colocou os pratos cuidadosamente, mas seus ouvidos captavam cada palavra. Ela conhecia esse projeto. Havia ajudado o pai a preparar a proposta técnica quando ainda trabalhava na Johnson Construction. E o cronograma? Perguntou Matthews, um dos executivos. 18 meses para entregar tudo, respondeu Sterling. A Johnson Construction vai ter que ralar muito para cumprir, mas é problema deles. Se não conseguirem, aplicamos as multas contratuais e passamos o projeto para outra empresa. Sterling cortou um pedaço do filé e continuou falando com a boca cheia. O melhor de tudo é que Robert Johnson não tem opção. Esse contrato vai representar 40% da receita anual da empresa dele. Se ele perder, isso vai ter que demitir milhares de funcionários. Marina sentiu o sangue gelar. 40% da receita. Isso significava que o pai havia apostado tudo nesse contrato. Se perdesse, não seria apenas um negócio frustrado, seria uma catástrofe para milhares de famílias que dependiam da Johnson Construction. Senhor Sterling, disse Rodrigues baixinho, o senhor não acha que está sendo muito duro com a Johnson Construction? Eles têm uma reputação excelente no mercado. Sterling riu com desdém. Reputação? Por favor, essas empresas familiares são todas iguais. O velho Johnson pode ter construído um negócio grande, mas ele não tem a sofisticação tecnológica que projetos modernos exigem. Nós vamos ter que monitorar cada passo deles. Marina fingiu arrumar os talheres na mesa ao lado para continuar ouvindo. Na verdade, continuou Sterling, eu estou fazendo um favor para eles. Uma empresa como a deles jamais conseguiria um contrato desse porte sozinha. Eles deveriam estar agradecendo pela oportunidade. Wilson, o mais jovem dos executivos, pareceu desconfortável. Mas, Sr. Sterling, se eles são realmente incompetentes, como o senhor diz, por que fechamos negócio com eles? Sterling sorriu maliciosamente. Porque eles deram o menor preço, óbvio. E porque temos cláusulas contratuais que nos protegem completamente. Se eles falharem, em qualquer aspecto, podemos cancelar o contrato, ficar com o valor da multa e ainda repassar o projeto para uma das nossas empresas parceiras por um preço maior. Marina precisou se segurar para não derrubar os pratos que estava carregando. Sterling não estava apenas sendo arrogante, estava planejando sabotar a Johnson Construction desde o início. É genial, disse Matthews, admirado. O governo paga o preço cheio, nós ficamos com a diferença, e ainda por cima recebemos a multa se der problema. Exato, Sterling ergueu a taça de champanhe. Um brinde ao capitalismo inteligente, cavalheiros. Marina se afastou da mesa com as pernas trêmulas. Ela precisava de alguns minutos para processar o que havia acabado de descobrir. Sterling não era apenas um homem arrogante, era um criminoso de colarinho branco que estava planejando destruir a empresa da família dela. Na cozinha, Miguel percebeu imediatamente que algo estava errado. Chefa, você está pálida. O que aconteceu? Marina se apoiou no balcão, tentando controlar a respiração. Miguel, você conhece meu pai? Claro, o Sr. Robert vem aqui toda semana. Um homem maravilhoso. Por quê? Marina olhou para o jovem cozinheiro que considerava quase um irmão. Aqueles homens na mesa 6, eles estão planejando destruir a empresa do meu pai. Miguel ficou confuso. Como assim? Pensei que seu pai trabalhasse na construção civil. Marina percebeu que nunca havia contado toda a verdade para sua equipe. Eles sabiam que ela vinha de família rica,
mas não sabiam exatamente o quão rica ou influente. Miguel, a Johnson Construction é da minha família. Meu pai é Robert Johnson. Os olhos de Miguel se arregalaram. Sua família é dona da Johnson Construction, uma das maiores empresas de construção do país. É? Marina assentiu. E aquele homem arrogante na mesa 6 está planejando dar um golpe no meu pai. Eles querem que a empresa falhe para ficar com a multa contratual e repassar o projeto para empresas parceiras deles. Miguel ficou indignado. Isso é crime! Você precisa avisar seu pai! Marina pegou o telefone, mas hesitou. Se ela ligasse para o pai agora, como explicaria que descobriu o plano? Como contaria que Sterling a havia humilhado, chamado de simples garçonete, tratado como se ela fosse inferior? Mais importante, como explicaria que Sterling não fazia ideia de quem ela realmente era? Uma ideia começou a se formar na mente de Marina. Uma ideia que daria a Sterling exatamente o que ele merecia. Miguel, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Você confia em mim? Claro, chefa. Com a minha vida. Então preciso que você mantenha a mesa 6 feliz e distraída pelos próximos 20 minutos. Sirva a sobremesa, ofereça digestivos, faça o que for necessário para eles ficarem aqui. E você? Onde vai estar? Marina olhou para o telefone em suas mãos. Vou fazer uma ligação que vai mudar a vida de Alexander Sterling para sempre. Ela saiu pela porta dos fundos do restaurante, pisando na chuva fina que ainda caía sobre Manhattan. Com dedos firmes, discou o número que conhecia de memória. Alô, papai? É a Marina. Preciso te contar uma coisa muito importante. Sobre o contrato que você vai assinar amanhã. Do outro lado da linha, Robert Johnson ouviu a filha com atenção crescente. E conforme ela contava sobre Sterling, sobre o plano fraudulento, sobre a humilhação que havia sofrido, a voz de Robert ficava cada vez mais fria. Esse homem te chamou do quê? Perguntou Robert, sua voz carregada de uma raiva controlada. Ele disse que pessoas como eu precisam conhecer seu lugar na sociedade, pai, que eu sou só uma garçonete. Robert Johnson havia construído um império saindo da pobreza. Havia enfrentado preconceito, desrespeito e humilhação durante toda a vida. Mas ninguém desrespeitava sua filha. Marina, disse ele com uma calma perigosa, onde exatamente esse senhor Sterling está? Agora, ele está aqui no restaurante, pai. Mesa 6, comemorando como vai destruir nossa família. Do outro lado da linha, Marina podia ouvir o silêncio pesado de Robert Johnson. Era o mesmo silêncio que antecedia suas decisões mais importantes nos negócios, um silêncio que executivos experientes haviam aprendido a temer. Filha, disse Robert finalmente, sua voz controlada, mas carregada de emoção, me conta exatamente o que esse homem disse para você. Marina respirou fundo e contou tudo, cada palavra, condescendente, cada gesto humilhante, cada olhar de desprezo. Falou sobre como Sterling havia acenado dinheiro na frente do rosto dela como se estivesse treinando um animal. Ele disse que eu preciso aceitar ajuda quando ela aparece, porque pessoas como eu não têm muitas opções. Marina terminou, sua voz tremendo de raiva contida. Robert Johnson ficou em silêncio por um longo momento. Marina podia imaginar o pai em seu escritório, olhando pela janela para a cidade que ele havia ajudado a construir, processando não apenas a ofensa pessoal, mas o plano fraudulento que Sterling estava arquitetando. Marina, disse Robert finalmente, você sabe que eu saí das ruas do Brooklyn, né? Que eu enfrentei preconceito a vida toda por ser pobre, por não ter estudos, por trabalhar com as mãos sujas. Eu sei, pai. E você sabe por que eu construí tudo isso? Porque trabalhei 16 horas por dia durante 30 anos. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Para me dar uma vida melhor. Exato.
para que minha filha nunca tivesse que baixar a cabeça para ninguém, para que você pudesse ser qualquer coisa que quisesse ser, médica, advogada, empresária ou garçonete, se isso te faz feliz. A voz de Robert ficou mais firme. E agora esse Sterling acha que pode humilhar minha filha? Acha que pode me usar e ainda por cima desrespeitar a Marina? Ele não sabe com quem está mexendo. Marina podia ouvir o pai se movimentando pelo escritório. Pai, o que você vai fazer? Primeiro vou cancelar o contrato. Mas papai, você disse que representa 40% da receita anual. Robert riu, mas não era um riso alegre. Marina, quando você trabalha desde os 15 anos, quando você constrói um império tijolo por tijolo, você aprende uma coisa: dinheiro se recupera. Dignidade, não. Ninguém desrespeita minha filha e ainda espera fazer negócios comigo. Marina sentiu um misto de orgulho e preocupação. Mas, pai, e os funcionários? E os projetos? Filha, você acha que eu cheguei até aqui colocando todos os ovos numa cesta só? O contrato do Sterling é grande, mas a Johnson Construction não vai quebrar sem ele. E sabe por quê? Porque eu construí esta empresa baseada em qualidade, honestidade e respeito pelas pessoas. Sempre tem lugar no mercado para empresas assim. Robert fez uma pausa. Além disso, se o Sterling está planejando nos sabotar desde o início, melhor descobrir agora do que depois de assinar o contrato. Marina ouviu barulhos de papel do outro lado da linha. O que você está fazendo, pai? Estou pegando os documentos do contrato. Vou rasgar cada página na frente desse Sterling e depois vou explicar para ele exatamente por que ele perdeu 500 milhões de dólares. Pai, você não precisa vir aqui. Eu posso lidar com isso. Marina, a voz de Robert ficou suave. Você é a coisa mais importante da minha vida. Alguém desrespeitou você no seu próprio restaurante, no lugar que você construiu com amor e dedicação. Isso não é só sobre você, é sobre tudo que nossa família representa. Marina podia ouvir o pai pegando as chaves do carro. Além disso, continuou Robert, esse Sterling precisa aprender uma lição que aparentemente ninguém ensinou para ele. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantos contratos você feche, se você não tem caráter, você não tem nada. Quanto tempo você demora para chegar aqui? 15 minutos. E Marina? Sim, pai. Você continua servindo eles normalmente. Deixa eles pensando que são os donos do mundo, porque em 15 minutos eles vão descobrir o verdadeiro significado da palavra humilhação. Marina desligou o telefone com um sorriso no rosto. Ela conhecia o pai bem o suficiente para saber que Sterling estava prestes a ter a maior lição da vida dele. Ela voltou para o restaurante e foi direto à mesa 6, onde Sterling e seus executivos estavam terminando a sobremesa e comemorando o negócio do século. Como estava a sobremesa, cavalheiros? Perguntou Marina com um sorriso doce. Excelente, disse Sterling, claramente de bom humor, depois de algumas taças de champanhe. Vocês sabem fazer um tiramisu decente aqui. Fico feliz que tenham gostado. Posso oferecer café ou algum digestivo? Traga um conhaque, disse Sterling expansivamente. O melhor que vocês têm, estamos comemorando. O que estão comemorando, se não for indiscrição? Sterling riu alto. Ah, princesa, você não entenderia, mas já que perguntou, acabamos de fechar o maior contrato da história da minha empresa. 500 milhões de dólares. Os outros executivos riram junto, claramente embriagados tanto pelo álcool quanto pela sensação de poder. Nossa, disse Marina impressionada, 500 milhões? Deve ser um contrato muito importante. O mais importante da minha carreira. Sterling se gabou. Vamos construir o futuro da segurança digital americana e a empresa que vai fazer o trabalho sujo nem sabe o que os espera. Marina inclinou a cabeça, fingindo curiosidade inocente. Como assim? Sterling olhou para os executivos e todos riram como se compartilhassem uma piada privada.
Digamos que nem sempre as pessoas são o que parecem, princesa. Às vezes você precisa usar as pessoas certas para chegar onde quer. Assim que o mundo funciona. Marina assentiu, como se estivesse absorvendo uma grande sabedoria. Entendo. Bem, vou buscar o conhaque para vocês. E parabéns pelo sucesso. Enquanto se afastava da mesa, Marina olhou para o relógio. Faltavam 5 minutos para o pai chegar. Sterling não fazia ideia de que havia acabado de explicar sua própria queda para a filha do homem que estava tentando enganar. Em 5 minutos, ele descobriria que Marina Johnson não era apenas uma garçonete. Era a filha do homem que estava prestes a destruir a carreira dele. Marina estava servindo o conhaque quando ouviu o barulho inconfundível da porta do restaurante se abrindo com força. Mesmo sem olhar, ela sabia que o pai havia chegado. Robert Johnson tinha uma presença que preenchia qualquer ambiente, não pela arrogância, mas pela confiança genuína de quem construiu tudo com as próprias mãos. Com licença, disse Marina para Sterling. Vou verificar se tudo está em ordem na recepção. Sterling nem olhou para... Ela estava ocupado demais saboreando o conhaque e planejando como gastaria os milhões que esperava ganhar com o contrato fraudulento. Marina se dirigiu à entrada e viu o pai parado na porta, vestindo um terno simples mas elegante, segurando uma pasta de couro. Robert Johnson, aos 58 anos, ainda tinha a postura de quem carregou tijolos nos ombros por anos. Mas agora, suas mãos calejadas seguravam documentos que movimentavam bilhões de dólares. Oi, pai, disse Marina baixinho. Robert olhou para a filha e Marina viu algo nos olhos dele que poucas pessoas já tinham visto. Uma fúria fria e controlada de um homem que havia enfrentado injustiças a vida toda, mas nunca quando envolviam sua família. Onde ele está? Perguntou Robert, sua voz calma, mas com uma intensidade que fez Marina tremer. Mesa 6, no canto. O homem de terno cinza. Robert olhou na direção indicada e viu Sterling rindo alto, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Filha, disse Robert, colocando a mão no ombro de Marina. Você pode me fazer um favor? Claro, pai. Quando eu chegar na mesa dele, você pode anunciar para todo o restaurante quem você realmente é? Quero que todos ouçam. Marina sorriu. Ela havia passado 3 anos servindo pessoas com humildade, mas agora era hora de mostrar que humildade não significava aceitar desrespeito. Com prazer, papai. Robert beijou a testa da filha e começou a caminhar em direção à mesa de Sterling. Seus passos eram firmes, medidos, e alguns clientes começaram a notar a presença imponente do homem que se dirigia determinadamente para o canto do restaurante. Sterling estava no meio de uma piada sobre empresários de família que não entendem negócios modernos, quando uma sombra se projetou sobre sua mesa. Ele olhou para cima e viu um homem mais velho, de aparência simples, mas com olhos que pareciam enxergar através da alma. Com licença, disse Robert educadamente. O senhor é Alexander Sterling? Sterling franziu a testa, claramente irritado com a interrupção. Sim, sou eu. E o senhor é? Robert sorriu, mas não era um sorriso amigável. Robert Johnson, da Johnson Construction. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sterling sentiu o sangue gelar nas veias. Os outros executivos pararam de rir instantaneamente, com as taças de conhaque paradas no meio do caminho para a boca. Senhor Johnson, Sterling gaguejou. O que o senhor está fazendo aqui? Ah, eu vim jantar no restaurante da minha filha, disse Robert casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. E de quebra, resolver uns negócios com o senhor. Sterling olhou ao redor confuso. Sua filha. Eu não entendo. Foi quando Marina se aproximou da mesa, tirando o avental lentamente. Ela pegou o microfone que usavam para anúncios especiais e sua voz ecoou por todo o restaurante.
Boa noite a todos. Peço desculpas pela interrupção, mas gostaria de me apresentar formalmente. Meu nome é Marina Johnson, sou proprietária do Magnolias e filha de Robert Johnson, CEO da Johnson Construction. O restaurante inteiro ficou em silêncio absoluto. Todos os clientes se viraram para olhar, e Marina podia ver o choque nos rostos das pessoas que a conheciam há anos como apenas uma garçonete. Sterling parecia ter visto um fantasma. Sua boca se abriu e fechou várias vezes sem emitir som algum. Isso não é possível, murmurou ele. Ah, é muito possível, disse Robert, puxando uma cadeira e se sentando à mesa sem ser convidado. Na verdade, minha filha me contou uma história muito interessante sobre a conversa de vocês hoje à noite. Robert abriu a pasta e espalhou os documentos do contrato sobre a mesa, bem em cima dos pratos de sobremesa. Aparentemente, o senhor tem alguns planos muito criativos para o nosso contrato de 500 milhões de dólares. Sterling tentou recuperar a compostura, mas sua voz saía trêmula. Sr. Johnson, eu posso explicar... Não precisa explicar nada. Robert o interrompeu. Minha filha ouviu tudo. Os planos de sabotar nossa empresa, de aplicar multas contratuais fraudulentas, de repassar o projeto para suas empresas parceiras por um preço maior. Os executivos de Sterling pareciam querer desaparecer debaixo da mesa. Matthews tentou se levantar discretamente, mas Robert o encarou com um olhar que o fez sentar imediatamente. Fiquem sentados, cavalheiros. Vocês também fazem parte dessa história. Sterling tentou uma última cartada. Sr. Johnson, houve um mal-entendido. Nós nunca planejamos... Silêncio! A voz de Robert ecoou pelo restaurante como um trovão. Todo o Magnolias estava agora assistindo à cena em completo silêncio. Robert Johnson se levantou, sua figura imponente dominando a mesa. Por 30 anos, eu construí minha empresa baseada em 3 princípios: qualidade, honestidade e respeito pelas pessoas. Eu saí das ruas do Brooklyn, trabalhei com as mãos sujas, enfrentei preconceito e humilhação para dar uma vida melhor para minha família. A voz de Robert ficou mais alta, carregada de emoção. E o senhor, Sr. Sterling, não apenas tentou me enganar em um contrato fraudulento, mas teve a audácia de humilhar minha filha no próprio restaurante dela. Sterling tentou falar, mas Robert continuou implacavelmente. O senhor disse para ela que pessoas como ela precisam conhecer seu lugar na sociedade, que ela era só uma garçonete. Achou que poderia tratá-la como lixo porque ela escolheu trabalhar servindo pessoas. Robert pegou os documentos do contrato e os ergueu para que todo o restaurante pudesse ver. Bem, Sr. Sterling, agora é o senhor que vai aprender sobre lugares na sociedade. Com um movimento dramático, Robert rasgou cada página do contrato de 500 milhões de dólares bem na frente de Sterling, deixando os pedaços caírem sobre a mesa como confete. Este contrato está cancelado. Definitivamente cancelado. Sterling ficou em pé desesperadamente. Sr. Johnson, por favor, podemos conversar sobre isso. Foi um mal-entendido. Robert riu com desdém. Mal-entendido. O senhor planejou me roubar desde o primeiro dia e ainda por cima desrespeitou minha filha. Marina se aproximou da mesa, agora com toda a dignidade de uma empresária bem-sucedida. Sr. Sterling, disse ela calmamente, o senhor disse que pessoas como eu não têm muitas opções na vida, que eu deveria aceitar ajuda quando ela aparece. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Bem, eu tenho uma opção para o senhor agora, a porta de saída do meu restaurante. E o senhor nunca mais será bem-vindo aqui. Sterling olhou ao redor desesperadamente, como se esperasse que alguém o defendesse. Mas todo o restaurante o encarava com desprezo. Os outros clientes haviam ouvido toda a conversa e sabiam exatamente que tipo de homem ele era. Vocês não podem fazer isso comigo, gritou Sterling, perdendo completamente a compostura.
Eu sou Alexander Sterling. Eu movimento bilhões de dólares. Robert se aproximou de Sterling até ficar cara a cara com ele. Senhor Sterling, disse ele com uma calma terrível, o senhor pode movimentar todo o dinheiro do mundo, mas sem caráter, sem respeito pelas pessoas, o senhor não passa de um homem pequeno e miserável. Robert se virou para todo o restaurante. Pessoal, este homem aqui passou a noite toda humilhando minha filha, chamando ela de simples garçonete, como se fosse um insulto. Como se trabalhar honestamente fosse motivo de vergonha. Aplausos começaram a ecoar pelo restaurante. Primeiro tímidos, depois mais fortes, até que todo o Magnólias estava de pé aplaudindo Marina e Robert. Sterling pegou seu paletó com as mãos trêmulas, seguido pelos executivos constrangidos. Na saída, ele se virou uma última vez. Vocês vão se arrepender disso. Eu vou destruir vocês. Marina sorriu serenamente. Sr. Sterling, o senhor acabou de se destruir sozinho. Boa noite. A porta se fechou atrás de Sterling com um barulho definitivo. O homem que havia entrado no restaurante se sentindo dono do mundo saía humilhado, quebrado e tendo perdido o maior contrato da carreira por puro preconceito e arrogância. Marina abraçou o pai no meio do restaurante sob os aplausos emocionados de todos os presentes. Os aplausos continuaram por vários minutos. Marina olhou ao redor e viu lágrimas nos olhos de muitos clientes. Não eram apenas aplausos por uma vingança bem executada. Eram aplausos por justiça, por dignidade, por alguém que finalmente havia colocado um arrogante em seu devido lugar. Pessoal, disse Marina no microfone, sua voz emocionada. Obrigada pelo carinho, mas quero que vocês saibam uma coisa. Eu não fiz isso por vingança. Fiz isso porque ninguém tem o direito de humilhar outra pessoa pelo trabalho que ela faz. Mais aplausos ecoaram pelo restaurante. Vocês sabem por que eu trabalho como garçonete sendo dona deste lugar? Marina continuou. Porque eu amo servir as pessoas. Amo conhecer suas histórias, fazer parte das suas vidas, mesmo que seja só por algumas horas. E não há vergonha nenhuma nisso. Robert colocou o braço ao redor da filha, orgulhoso. Trabalho honesto não é motivo de vergonha, disse ele, sua voz, carregando décadas de experiência. É motivo de orgulho. Não importa se você é garçonete, pedreiro, faxineira ou CEO. Se você trabalha com dignidade, você merece respeito. Uma senhora idosa se levantou na mesa 12. Marina a conhecia bem. Era a senhora Peterson, viúva aposentada que vinha jantar sozinha toda terça-feira. Marina, querida, disse ela com a voz trêmula. Obrigada. Obrigada por nos mostrar que podemos ser respeitados independentemente do que as pessoas pensam sobre nós. Outras pessoas começaram a falar. O senhor Martinez, um jardineiro que economizava por meses para trazer a esposa jantar no Magnólias em ocasiões especiais. Você nos deu voz, disse ele emocionado. Quantas vezes pessoas como aquele homem me trataram como se eu fosse invisível só porque cuido de jardins? Marina sentiu o coração se apertar. Era exatamente por isso que ela havia deixado o mundo corporativo, para estar perto de pessoas reais, com histórias reais que mereciam ser vistas e respeitadas. Miguel saiu da cozinha com toda a equipe do restaurante. Cozinheiros, garçons, ajudantes, todos aplaudindo sua chefe, que havia defendido não apenas a si mesma, mas a todos eles. Chefa, disse Miguel com os olhos marejados. Obrigado por mostrar que nosso trabalho tem valor, que nós temos valor. Marina abraçou cada um dos funcionários, pessoas que ela considerava família. Vocês sempre tiveram valor, disse ela. Sterling é que era cego demais para enxergar. Robert observava a cena com profunda emoção. Ele havia construído um império, mas naquele momento percebeu que a maior conquista da vida dele estava ali, na frente dele. Uma filha que usava seu privilégio para elevar outras pessoas.
não para se colocar acima delas. Marina, disse ele baixinho, você me fez lembrar por que eu comecei tudo isso. Como assim, pai? Quando eu era jovem e trabalhava na construção, eu sonhava não apenas em ficar rico, mas em criar oportunidades para pessoas como eu. Com o tempo, os negócios foram crescendo e eu meio que perdi isso de vista. Mas você nunca perdeu. Robert olhou para os funcionários do restaurante, para os clientes emocionados, para aquela comunidade que Marina havia construído. Você conseguiu fazer o que eu sempre quis, criar um lugar onde todas as pessoas são valorizadas pelo que são, não pelo que têm. Marina sorriu através das lágrimas. Aprendi com o melhor professor. Nos dias que se seguiram, a história de Marina Johnson se espalhou como fogo pela cidade. Não pelos tabloides ou redes sociais, mas pelo boca a boca das pessoas que entenderam o verdadeiro significado do que havia acontecido no Magnólias. Alexander Sterling, por sua vez, enfrentou as consequências de suas ações. A história de como ele havia tentado fraudar um contrato de 500 milhões e humilhado uma mulher por preconceito chegou aos ouvidos de outros empresários. Contratos foram cancelados, parcerias desfeitas. Em 6 meses, a Sterling Industries havia perdido 70% de seu valor de mercado. Mais importante ainda, Sterling descobriu que reputação é algo que demora décadas para construir e minutos para destruir. Nenhuma empresa séria queria mais fazer negócios com alguém que combinava desonestidade com preconceito. O contrato de data centers do governo foi revisitado. A Johnson Construction não apenas ganhou novamente, mas desta vez com condições ainda melhores, depois que a história sobre a tentativa de fraude de Sterling veio à tona. Robert decidiu usar parte dos lucros do contrato para criar um programa de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores da construção civil, especialmente mulheres e minorias que quisessem seguir carreiras em engenharia e arquitetura. Se vamos construir o futuro, disse ele no lançamento do programa, temos que garantir que pessoas de todas as origens tenham a chance de participar. O Magnólias se tornou mais do que um restaurante, tornou-se um símbolo. Executivos de grandes empresas faziam questão de jantar lá, não apenas pela comida excelente, mas para mostrar que respeitavam lugares onde todas as pessoas eram tratadas com dignidade. Marina continuou trabalhando como garçonete, mas agora sua história inspirava outras pessoas. Jovens empresários visitavam o restaurante para entender como ela conseguia combinar sucesso financeiro com valores humanos genuínos. 1 ano depois daquela noite transformadora, Marina estava servindo uma mesa quando notou um homem jovem, bem vestido, tratando rudemente Sarah, a sommelier. Ela se aproximou imediatamente. Com licença, disse Marina educadamente. Há algum problema? O jovem executivo olhou para ela com desdém. Nada que uma garçonete possa resolver. Estou tentando explicar para essa moça que conheço mais de vinhos do que ela. Marina sorriu serenamente. Ah, entendo. E qual é a sua experiência com vinhos? Eu bebo os melhores vinhos do mundo há anos, disse ele arrogantemente. Que interessante, Marina assentiu. Sarah aqui é sommelier master, uma das apenas 50 mulheres no mundo com essa certificação. Ela passou 6 anos estudando vinicultura na França e possui um paladar que consegue identificar não apenas a região, mas o ano exato de uma safra apenas pelo aroma. O jovem ficou vermelho. Mas ela é apenas... Ela é uma das melhores profissionais do mundo na área dela. Marina o interrompeu gentilmente. Assim como eu sou apenas uma garçonete que acontece de ser dona deste lugar. O jovem olhou ao redor, percebendo que outros clientes estavam ouvindo a conversa. Alguns o reconheceram. A história de Marina era bem conhecida nos círculos empresariais de Nova York. Eu sinto muito, gaguejou ele. Não sabia. Agora sabe, disse Marina com um sorriso. E da próxima vez, que tal tentar conhecer as pessoas antes de julgá-las?
O jovem saiu do restaurante cabisbaixo, mas Marina esperava que tivesse aprendido algo importante. Robert, que havia presenciado a cena de uma mesa próxima, se aproximou da filha. Você nunca vai parar de ensinar, não é? Marina riu. Papai, o mundo está cheio de pessoas que precisam aprender que respeito não é um luxo. É uma necessidade básica. E você vai continuar ensinando uma pessoa de cada vez? Marina olhou ao redor do Magnólias. Seu restaurante, sua família, seu propósito de vida. Se for preciso, sim, porque cada pessoa que aprende a respeitar, os outros pode ensinar mais alguém. E assim, pouco a pouco, a gente muda o mundo. Robert abraçou a filha, sabendo que havia criado não apenas uma empresária bem-sucedida, mas uma força de transformação social. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse ele emocionado. Marina olhou pela janela do restaurante, vendo a cidade que continuava cheia de Alexander Sterlings, pessoas que confundiam poder com caráter, dinheiro com valor humano. Mas também estava cheia de pessoas como Miguel, Sara, a senhora Peterson e o senhor Martinez. Pessoas trabalhadoras, honestas, que mereciam respeito e dignidade. E enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar por essa dignidade, pessoas como Marina Johnson continuariam provando que, às vezes, a garçonete mais humilde pode dar a maior lição de vida para o CEO mais arrogante. Porque no final das contas, não importa quanto dinheiro você tenha ou quantos contratos você assine. O que importa é como você trata as pessoas quando acha que ninguém está olhando. Trate todos com respeito, não pelo que eles têm, mas pelo que eles são. Você nunca sabe quem está servindo você. Essa história nos lembra que respeito não se mede por dinheiro, mas pela forma como tratamos as pessoas. Quantas vezes na vida você já viu alguém ser humilhado só por causa do trabalho que faz? E quantas vezes desejou que houvesse justiça ali na hora? Se essa reflexão mexeu com você, deixe o seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem e compartilhe nos comentários a sua opinião. Você já passou ou presenciou algo parecido? Quero muito ler o que você tem a dizer. E claro, se inscreva no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa, porque juntas elas têm o poder de transformar corações.